planejamento. Você sabia desse planejamento. Você vai para um Mundial de Clubes, onde você tem um time com esse potencial técnico na mão e você não consegue competir, aí tem muita coisa errada. Aí você tem que rever muita coisa. Então, os erros foram, para mim, o maior culpado do desempenho do Flamengo no Mundial, no recorte do Mundial, é o Vitor Pereira. Agora, Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Minha Maior Paixão é Rubro-Negra. Antes de mais nada, peço que curta, compartilhe, se inscreva no canal que é muito importante pra gente. Galera, o Flamengo hoje enfrenta o Volta Redonda mais tarde, o Volta Redonda que vem dando trabalho para bastante time grande, e a equipe do Futebol 360 da ESPN comentou não só sobre isso, mas sobre outras coisas, como a mudança do que o Vitor Pereira promoveu no time, a entrada do Vidal, a saída do Everton Ribeiro. Eu ouvi muita comoção do pessoal aí, torcedores, imprensa. Vamos ver o que eles têm a falar e depois a gente comenta sobre isso. Volta a campo hoje, depois do Mundial de Clubes da FIFA, contra o Volta Redonda, que faz boa campanha. Nós temos alguém falando, Leão, ou não? Temos a provável escalação com mudanças. Uma mudança importante aí, hein, nesse provável Flamengo. Sobrou pro Everton Ribeiro? O técnico Vitor Pereira. Sempre sobra pra ele quando querem montar. Faz tempo, né? Antes do Vitor Pereira, quando se pensa em mudança ali... Cadê o Everton Ribeiro? Ele é dos mais regulares e importantes jogadores desse grupo histórico do Flamengo. E capitão, né? Mas não é agora que começa isso. Acho que desde Rogério Ceni ou antes, Renato, quando se cogita uma mudança ali do meio pra frente, o primeiro a ser falado é Everton. Gabigol e Pedro podem jogar juntos? Quem sai quando o Bruno Henrique? Everton Ribeiro. O provável Flamengo com Santos, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Vidal e Arrascaeta, Arturo Vidal ali no meio de campo, Pedro e Gabigol. E aí? Pra dar uma segurada, né? Mas não sei se o problema é esse, sinceramente. O papel aceita tudo, né? Sim. No papel, não sei se o problema é esse, e só esse também. Noto ali o Varela na lateral. Não sei não. Eu não mexeria no Everton Ribeiro, não. Eu tentaria otimizar com Everton Ribeiro no time. Diga, Natália. Natália não tá à vontade, não. Está inquieta. Assim, por favor, fale. O Flamengo ganhou volume no meio de campo no jogo do Mundial, no segundo jogo, contra o Al-Ahly, apesar de ter sofrido. O Flamengo ganhou uma movimentação diferente no meio de campo, e aí com a entrada do Vidal no meio de campo, né? Não na ponta, não mais adiantado, não um cara para fazer ali uma vez até de um Everton Ribeiro. Ele entrou na vez do Gerson. Mas você está imaginando que ele vai jogar um posicionamento diferente hoje, é isso? Você está achando? É porque o Vidal contra o Al-Ahly substituiu o Gerson, né? Que estava suspenso. Pelo mapinha lá, ele vai ter, pelo campinho, ele vai ter que jogar em outra, porque o Gerson continua. Ou ele vai descer a posição. O Gerson não pode jogar mais adiantado, como jogava na França? Pode, claro. E o Vidal jogar da mesma forma que jogou contra o Al-Ahly? Não é possível? Mas aí você prefere ter um Gerson fazendo movimentação para os seus 3 jogadores de frente, contando o Arrascaeta indo ali mais pelo lado esquerdo, Pedro e Gabigol pelo lado direito, ou você prefere um Everton Ribeiro fazendo essa movimentação? Que vê o que... Quem é que faz? Na qualidade técnica do cara que serve mais, do cara que pode produzir mais nesse setor, o Everton Ribeiro não sairia. Ele faz com naturalidade. Ele faz com naturalidade. O Gerson, a gente sabe da qualidade técnica dele, principalmente para chegar, e da dificuldade que ele tem tido desde o retorno dele ao Flamengo na recomposição. Olhando para o papel, não faz muito sentido. Pode ser que dê certo. Então você manteria o Everton Ribeiro, professor também. Mas manteria a mesma formação ou faria... Tiraria o Gerson para... Até ele recuperar a condição física, ser mais combativo. Vidal no Gerson. Vidal no Gerson. Para estancar a sangria. Eu tenho uma vez... Assim, o Everton Ribeiro é muito importante para o time. Mas eu acho que ainda faz parte de alguns testes que o Vitor Pereira tem feito. Ele chegou inicialmente para tentar mudar muita coisa no time. Acho que ele recuou em relação a algumas mudanças iniciais, pela necessidade dos jogos importantes, finais. E agora ele tem, nessa fase final do primeiro momento do Campeonato Carioca, uma possibilidade de observar jogadores em outras funções. Eu acho que isso também tem que entrar na conta. Eu também não tiraria o Everton Ribeiro. Então, o que eu acho curioso é que todo mundo aqui está dizendo que não tiraria o Everton Ribeiro. E eu imagino que 90% ou mais da torcida do Flamengo também não tiraria. O Everton Ribeiro joga muita bola. Joga tanto
que foi convocado até para a Copa do Mundo. Por que sempre ele é o primeiro a... Por que o técnico quer tirar o... Por exclusão. Porque, por exemplo, dá barulho deixar o Gerson fora. Nem tanto, né, professor? barulho. Será, Se você professor? perguntar para a torcida do Flamengo, alguns questionam o momento. Depois do que aconteceu no Mundial, né? A gente não primeiro questiona jogo o que o contra o Gerson... Mas me parece que se essa altura desse jogo de hoje ele tira o Gerson, não sei se o recado que passaria é que o Gerson está muito pro final da fila depois de uma expulsão e depois de ter jogado mal no começo do ano. Eu acho que a gente também tem que tentar pensar em relação a administrar esse grupo. Mas você pode pensar que é um teste Então, também. mas você- Como você está mas dizendo. como Mas é um você pode teste, tirar o perder- Everton Ribeiro e jogar o Vidal. Mas você pode perder de novo em relação ao que você faz de movimentação do que ter essa conversa com o jogo. Cara, você não está bem. Isso é nítido para todo mundo. Então, você vai treinar mais, melhorar sua condição física, porque quando ele tiver condição de atuar naquele alto nível, ele, Mas será, Natália? teoricamente, Mas isso- naturalmente, Mas ele será volta que depois pro ele vai ter uma time. oportunidade de uma primeira fase, um campeonato que o Flamengo está tranquilo e é melhor do que 99,9% dos times, para falar o seguinte, depois de um jogo mais pegado, Gerson, agora você volta? Eu acho que ele está observando também os jogos do Carioca agora, para tentar melhorar alguns jogadores. Ele pode se dar Ele vai esse melhorar em campo, é isso. Vai melhorar Eu não jogando. acho que ele Eu pode tenho ser uma assim. dúvida acho que ele- em relação ao que a Natália falou. É certeza que o problema do Gerson é físico? Encaixe. Não, é físico, que ele tem que treinar, melhorar a parte física. É certeza? Essa Ou foi parte mais o não. posicionamento ou característico? Acho que não em é relação só ao que isso. fazia o João Não, Gomes. não é Não é só João- físico. Ou alguém falou, já houve? Se alguém já falou, não eu não é só sei. físico. Não é questão assim, não tô falando que ele tá gordo. Eu tô falando que ele vem numa rotação diferente. Ele ficou um tempo sem jogar. Para exigência Com do uma que é o- sequência, do que é o para Vitor Pereira, o exigência. Gerson está sofrendo. Exato. Então ele precisa aprimorar isso, não é melhorar, é aprimorar o que ele vem apresentando. Né? É nesse ponto. Agora, se a gente pegar os melhores times do Flamengo atuando e os que foram campeões, os que não tinham esse buraco defensivo, Jorge Jesus e Dorival Júnior, vou pegar os dois que foram mais bem-sucedidos, né? Olhando principalmente títulos. Eram times aproximados, com linhas aproximadas, com jogadores próximos. O Vitor Pereira faz totalmente o contrário. Sim, é completamente do Flamengo. diferente. E esse time não encaixou com outros treinadores que faziam esse mesmo tipo de trabalho, com as linhas mais espaçadas, com as linhas mais desconectadas. Não funcionou. É um time que esse elenco do Flamengo, as principais valências desse time, não se adapta a linhas espaçadas. Tô sentindo que se você falar mais alguns minutos, você vai chegar à conclusão que o melhor é voltar com o Dorival Júnior no lugar do Vitor Eu não Pereira. teria tirado, já começa daí. Do jeito que ela... Claro que eu estou brincando, mas do jeito que Eu você não teria falou, tirado. o time era compactado. Sim, o time mas jogava concordo com a Natália em relação- com o Dorival. Tarará, com o Vitor Pereira é totalmente diferente e não está dando certo. Aí eu vou fazer a pergunta que eu já fiz 1 milhão de vezes. Por que mudou? Mudou por quê? Porque mudou. Para piorar? Não, porque Quando o Vitor Pereira lá com o Corinthians e a sogra Piora. fez um barulho tão grande. Planejamento. Você sabia desse planejamento. Você vai para um Mundial de Clubes onde você tem um time com esse potencial técnico na mão e você não consegue competir, aí tem muita coisa errada. Aí você tem que rever muita coisa. Então os erros foram, para mim, o maior culpado do desempenho do Flamengo no Mundial, no recorte do Mundial, é o Vitor Pereira. Agora, o Carioca, ele tá aí para fazer isso. Ele não tem que melhorar o desempenho da equipe, tirando a Supercopa e tirando o Mundial, né? O Vitor Pereira tem que usar o Campeonato Carioca. Se ele tem a opção de ter uma gordura para queimar, é no Campeonato Carioca. E Então. onde ele tem que fazer teste, é no Campeonato Mas será Carioca. que tem, Só Nath? que Porque depois Agora não mais, né? depois dos insucessos, vamos dizer assim, dos resultados ruins e desempenho ruim contra Palmeiras e no Mundial, essa paciência com o Campeonato Carioca, ela diminui. Sim. Você concorda? Eu acho que Sim. tem uma diferença. Lembrando que no ano passado não era o Vitor Pereira, mas o Flamengo já perdeu para o Fluminense. Sim. Então, o Campeonato Carioca é para teste, se der errado, se não ganhar, tudo bem. O importante na temporada são as outras competições, a Libertadores, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Paciência é maior que o Campeonato Carioca. Essa paciência já diminuiu. Sim. Já diminuiu porque o Flamengo já foi mal em outras duas. Sim. E o Prates falou que é Isso aí que o Abel falou agora no final é bem verdade mesmo. Acho que se tivesse ganhado da Supercopa e perdido o Mundial, eu acho que o Carioca também não teria tanto peso, até porque já tinha ganhado do Palmeiras. Mas como perdeu os 2 primeiros títulos, realmente ganhou um peso maior no Carioca. Mas também, outra coisa, não vai adiantar ganhar um Carioca e perder a Recopa. Agora, a partir de agora, tem que ganhar os 2.
E eu não tô falando que é obrigação ganhar. Eu tô falando pelo sentido, visão da torcida. Se não ganhar os dois, vai ficar muito pressionado o Vitor Pereira. E para ter uma continuidade de trabalho, vai ter que ter o respaldo mais do que nunca da diretoria para continuar no cargo. Porque vai vir uma pressão muito grande se não ganhar do Del Valle e se não ganhar esse campeonato carioca, que mesmo voltado para todas essas competições, o Flamengo se manteve ali em cima, conseguiu pontuar e os outros times tiveram grandes dificuldades. O Volta Redonda, eu vi os 2 jogos que ele ganhou contra os grandes, tá? Contra o Fluminense e contra o Vasco da Gama. E o Volta Redonda é um time muito rápido, é um time que usa velocidade, bolas longas. Esse Lelê, o atacante, muito rápido também, se eu não me engano o nome dele é Luciano. Muito rápido também na frente, define bem. Então, eu vi muita grita, porque o Vitor Pereira tirou o Everton Ribeiro e botou o Vidal. Como se ele tivesse dito assim, ó, vou botar o Vidal agora, vou tirar o Everton Ribeiro e meu time a partir de agora é esse. Não, galera. Ele tá trocando para um jogo, para fazer um teste. E eu vi muita grita, assim como foi a grita do Arão como zagueiro, assim como foi a grita do Arão como volante, assim como foi a grita quando o Jorge Jesus mandou o Cuejá pastar. Tem coisas que vão dar certo e tem coisas que vão dar errado. Se hoje a gente vendeu o Lázaro bem, foi porque o Paulo Souza fez o Lázaro jogar. E um pouco do Dorival também no final do ano. Então, cara, um jogo não é o que vai definir o time. E se o time está mal, tá com o meio de campo espaçado, tá dando brecha, 2, 3 toques, nosso adversário chega no nosso campo de ataque, no campo de defesa, isso significa que tem um erro e é obrigação do técnico consertar esse erro. Se ele tá trocando o cara certo ou não, a gente vai ver depois. O que não dá é para sofrer por antecedência. A gente tem que deixar o cara trabalhar, fazer as mudanças deles. Já chega de ter intocáveis no Flamengo. Não pode ter um intocável no time em detrimento à forma tática de se jogar. O Flamengo precisa se defender melhor. Só fazer muito gols não está adiantando, porque a gente está tomando muito gols e estamos perdendo título por conta disso. Então é obrigação do Vitor Pereira consertar isso. Então essa grita toda porque saiu o Everton Ribeiro e entrou o Vidal, para mim não cabe. E hoje é um jogo bom para testar isso, porque o Volta Redonda não só se defende não, o Volta Redonda gosta de atacar. Então, se a gente cansa de falar de técnico europeu, Abel Ferreira, que joga de acordo com o adversário, o Abel joga de acordo com o adversário, e achar isso legal, e quando o nosso técnico faz uma troca visando o nosso adversário, a gente reclama, a gente não sabe o que a gente quer, cara. A gente tem que ter uma continuidade de trabalho. Vou bater sempre nessa tecla. Não concordei com a saída do Dorival, mas agora que saiu o Vitor Pereira, temos que deixar o cara trabalhar e implantar uma forma de jogo do Flamengo consistente, para a gente parar com esse negócio de 6 em 6 meses trocar de técnico. 2021 não deu certo, 2022 deu certo. E se esse ano não der certo de novo? E a gente ficar sem ganhar título nenhum? Então, galera, vamos manter o nosso técnico, vamos dar respaldo, vamos deixar o cara trabalhar. Os jogadores têm que começar a correr, porque os jogadores também no campo estão uma tiriça. Então não só é o técnico, não. A gente pode discutir se a gente tiraria um ou outro. Por exemplo, eu já falei, tiraria o Arrascaeta no momento para poder ele se recondicionar. Talvez tiraria até o Gerson também, mas o problema todo ali no meio de campo, Pulgar também não tem entrado muito bem. E poderia até formar um quarteto ali com o Gerson, Thiago Maia, Vidal e Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Também não seria ruim, mas o técnico fez essa escolha. Vamos ver como o time vai funcionar, se o time vai ficar mais resguardado, principalmente nos clássicos, se ele for entrar assim nos clássicos. Galera, falando aí de Mundial de Clubes, a FIFA soltou aí como vai ser o novo formato do Mundial de Clubes, deixou à mercê das confederações continentais como vai ser essa distribuição de vagas, e o continente, nosso continente nossa América do Sul, né, nosso continente sul-americano, vai ter direito a 6 vagas. Como vai ser distribuída essas vagas, Conmebol ainda não definiu, tem muitos pontos aí para se rever. Por exemplo, os últimos 4 campeonatos de Libertadores, o Flamengo levou 2, o Palmeiras levou 2. Ou seja, se passaram 4 anos, só teve 2 vencedores. A gente chegaria no Mundial de Clubes agora, porque vai ser em 4 anos,
e como seria distribuída, por exemplo, as outras 4 vagas, sendo que 2 já seria do Palmeiras e 2 seriam do Flamengo. E iria por vice, iria para o campeão da Recopa. A Conmebol ainda está decidindo como vai ser feita essa distribuição de vaga. Mas ficou ainda mais difícil um time sul-americano ganhar a partir do momento que os clubes europeus vão ter 12 vagas. Galera, também saiu a tabela do Campeonato Brasileiro. Trouxe aqui os confrontos do Flamengo. Flamengo que inicia contra o Curitiba. Tá clara aí a responsabilidade dos 3 pontos, já iniciar com o pé direito, principalmente vindo desses revés, né, desse momento. E logo em seguida a gente tem uma sequência bem amargazinha, tá? A gente vai pegar o Internacional fora, o Botafogo, já um clássico aí na 3ª rodada, mas no Maracanã. E logo em seguida o Atlético Paranaense lá na Baixada, sendo que a gente tem muita dificuldade contra o Atlético Paranaense, principalmente lá na gramado sintético. Nos últimos anos essa dificuldade diminuiu, mas ainda temos algumas dificuldades. Depois a gente tem 2 jogos até acessíveis, que eu acredito ser possíveis os 6 pontos, Goiás e Bahia. E logo em seguida teremos Corinthians, Cruzeiro e Flamengo e Vasco. A tabela tá bem mesclada, tá? Diferente do ano passado, até porque esse ano a gente tem bastante time bom, poucos times aí que você vê assim, que tu fala assim, tá claro os 3 pontos, tá? Eu acredito que hoje Flamengo tá à frente ainda de Cruzeiro, Botafogo e Vasco, bastante à frente, mas são times grandes. Times sem tradições que você vai ter no campeonato. Apenas América Mineiro, Goiás, Curitiba e o Bragantino. Apesar de o Bragantino ter dinheiro, ainda não é um time tradicional, mas é um time forte que vem dando trabalho nos campeonatos brasileiros. Então, assim, a tabela tá bem mesclada, não vai ter nenhum jogo fácil, tá? Claro, Curitiba e Goiás são os 2 jogos mais fáceis que eu acho, mas tá bem mesclada a tabela, vai ser um campeonato bem difícil esse ano, tá? Galera, esse vídeo que eu queria trazer para vocês aí, se inscreva no canal, comente, compartilha, é super importante pra gente. E eu agradeço a todos aí que se inscreveu, que tem dado like, que tem colado com a gente, tem mandado mensagem, dando comentário. É muito importante pra gente, só tenho a agradecer a vocês, valeu? Um abraço, saudações rubro-negro.